Desde o lançamento da sua invasão, a Rússia nunca parou de atacar a Ucrânia por via aérea e naval. Apenas reduziu as suas atividades em algum momento, mas as últimas séries de ataques marcam uma profunda mudança estratégica na escalada mortal de ataques perpetuados pelos russos na última semana. E o que é diferente nesse momento não é apenas o tamanho dos ataques, são as táticas empregadas pelo Kremlin. Muitos dos ataques estão durando muitas horas, praticamente metade de uma noite inteira, cerca de 6 a 8 horas. E cerca de 600 mísseis de vários tipos foram lançados em um intervalo de apenas uma semana, e isso tem motivos. Os ataques com mísseis utilizando diferentes tipos de armas numa tentativa de subjugar e romper as defesas da cidade atingiram sistematicamente as principais posições de comando e administrativo da Ucrânia, principalmente Kiev. De acordo com analistas do Ocidente que escutaram militares ucranianos, é muito provável que a Rússia tenha conseguido destruir partes dos sistemas de defesa aérea Patriot durante os ataques massivos de mísseis russos entre 31 de dezembro de 2023 e 2 de janeiro de 2024, em Kiev e em outros locais. Como resultado, grandes porções da Ucrânia estão atualmente vulneráveis a ataques de mísseis russos, particularmente o Kh-47M2 Kinzhal e o Kh-22 Kitchen. A estratégia russa durante essas últimas ofensivas foi bem concebida e eficaz. Em suma, os russos usaram uma combinação de mísseis reais e de engodo, cronometragem coordenada, números de mísseis esmagadores, meios de reconhecimento aéreo diferentes, ELINT, COMINT e RUMINT, para cronometrar os ataques de forma a explorar vulnerabilidades durante o recarregamento dos equipamentos. Para questionar ainda mais as vulnerabilidades e ataques russos, em 8 de janeiro, o chefe da Força Aérea Ucraniana, Yuri Gnat, disse que as Forças Armadas ucranianas conseguiram abater apenas 18 mísseis russos de 51 lançados pelos russos, devido à escassez de Patriot e sistemas semelhantes. No entanto, desses 51 mísseis, a própria Rússia já relatou que estavam mísseis hipersônicos Kinzhal, que pode ter sido uma hipótese da não interceptação ucraniana. Inscritos do canal já viram as novidades na loja do Área Militar? Chegaram as camisetas do Mossad, dos foguetes da SpaceX, do F-22 e muito mais. Então acesse umapenca.com/área militar e confira as novidades. Ter danificado as defesas aéreas significa, em hipótese, que a Rússia pode usar diferentes tipos de mísseis, como hipersônicos, de cruzeiro e balísticos, mas também disparar esses mísseis ao longo de diferentes rotas. Essas armas podem mudar de direção no ar sobre a Ucrânia, causando ainda mais dores de cabeça à defesa aérea. A Rússia também está a variar o seu foco. Em 29 de dezembro, por exemplo, apontou as suas armas para cidades de todo o país. Já em 2 de janeiro, apenas para Kiev e Kharkiv. E isso sustenta ainda mais as suspeitas de que parte do sistema Patriot espalhados foram danificados ou destruídos. A forma como a Rússia se prepara para esses ataques também está sendo alterado. O Serviço de Inteligência da Ucrânia, o SBU, informou que encontrou e desativou 2 câmeras robóticas de vigilância online que afirma terem sido hackeadas pela Rússia para espionar as defesas de Kiev e explorar alvos. Não está muito bem claro por quanto tempo a Rússia poderá continuar a realizar esses ataques em grande escala. A análise realizada pelos meios de comunicação ucranianos sugerem que um dos últimos ataques russos no ano passado, especificamente na maior onda de ataque em 29 de dezembro, custou uma bagatela impressionante de 1,2 bilhão de dólares, enquanto os últimos 7 dias de ataque com mísseis de todos os tipos, em torno de 600 mísseis, deve ter custado mais de 600 milhões de dólares. A Ucrânia temia que isso acontecesse. Muito antes do inverno, Kiev acreditava que a Rússia estivesse armazenando armas para ataques em grande escala, através de aliados e meios industriais próprios.
A Rússia pode ter um estoque de cerca de 1.000 mísseis balísticos e de cruzeiro e é capaz de fabricar cerca de 100 a mais por mês, como aos Kalibr e Kh-101. A Ucrânia utiliza recursos limitados para interromper os ataques russos em pleno ar. Por exemplo, as armas antiaéreas Gepard de fabricação alemã para combater drones que se aproximam, enquanto sistemas Buk da era soviética são empregados contra mísseis de cruzeiro, e os Patriots de fabricação americana com mísseis balísticos e hipersônicos Kinzhal. Isso, é claro, mostra a divisão dos sistemas de guerra ucranianos para diferentes tipos de ameaças, embora isso signifique depender do Ocidente para munições e manutenção. Uma mostra da importância das cooperações e apoio dos Estados Unidos, OTAN e outros aliados. Com a ajuda dos Estados Unidos, atolada em lutas políticas internas, e a União Europeia não conseguindo produzir nem metade do 1 milhão de munições e artilharia que prometeu até o final de 2023, a Rússia pode muito bem estar preparada para lançar esses vastos ataques numa altura em que os abastecimentos da Ucrânia podem estar em ruínas. No início de janeiro, Zelensky entrou em contato com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak para falar sobre as ofensivas russas que estão minando as chances de defesa aérea e terrestre ucranianas e a necessidade de apoio imediato. Zelensky acrescentou que na sua chamada com Sunak, os dois falaram sobre o trabalho produtivo no acordo bilateral sobre garantias de segurança para a Ucrânia, na sequência da declaração de Vilnius, do G7, que dizia que embora Kiev não receba adesão à OTAN, está oferecido algumas proteções de segurança razoáveis, e os otanianos devem finalizá-lo o mais rápido possível. Os 600 mísseis e drones lançados pelos russos nos últimos 7 dias e concentrados nas principais cidades satélites podem piorar nas próximas semanas com o inverno cada vez mais hostil e a necessidade da Ucrânia pelo gás e energia elétrica em todo o país. E cada infraestrutura, cada complexo militar e cada sistema defensivo destruídos é uma vantagem mensurável para a Rússia, que prepara seu arsenal para o pós-inverno. A Rússia pode até transparecer um arsenal de armas infinito, mas não possui isso. Claramente, os russos obtiveram sucessos ao se alinhar com nações-chave na produção de vários armamentos que, quando somados, obtêm um arsenal considerável que atende à demanda de guerra na Ucrânia. A Coreia do Norte se encaixa perfeitamente nesse perfil. Inclusive, Ucrânia recusou-se a comentar as afirmações dos Estados Unidos e da Ucrânia de que Moscou disparou mísseis norte-coreanos contra alvos ucranianos. Na semana passada, a Casa Branca disse que a Rússia utilizou mísseis balísticos de curto alcance provenientes da Coreia do Norte para conduzir vários ataques contra a Ucrânia, citando informações recentemente desclassificadas. Um alto funcionário ucraniano corroborou posteriormente a afirmação, questionado sobre as acusações dos Estados Unidos e da Ucrânia durante uma ligação com repórteres. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse sem comentários a respeito das informações. Peskov também acusou Kiev de usar mísseis produzidos por países ocidentais para atingir alvos na Rússia. Ele disse ainda que os mísseis foram produzidos, por exemplo, pela Alemanha, França, Itália, Estados Unidos e outros países, como ao Storm Shadow. Um jogo de troca de acusações que evidencia a ferramenta de informação como uma arma vital nesse conflito. Agradeço a sua presença nas análises diárias do canal e se gostou deste vídeo, então se inscreva e ative as notificações e receba as análises sobre geopolítica e defesa todos os dias. Basta entrar nos canais do Telegram e do WhatsApp com os links disponíveis aqui nos comentários.